O quintismo e a Contra-Reforma. A literatura jesuítica, também chamada de literatura de catequese, é uma categoria de textos que foram produzidos durante o período quintista. Movimento literário que começou em 550 e terminou em 1601. E como o próprio termo sugere, é marcada pelo forte teor religioso e é considerada uma das primeiras manifestações da literatura brasileira. Como consequência da Contra-Reforma, chegaram em 1549 os primeiros jesuítas ao Brasil, incumbidos de catequizar os índios e instalaram o ensino público no país. Eles fundaram os primeiros colégios que foram durante muito tempo a única atividade intelectual existente na colônia. Do ponto de vista estético, os jesuítas foram responsáveis pela melhor produção literária do quintismo brasileiro. Além da poesia de devoção, cultivaram o teatro de caráter pedagógico, inspirado em passagens bíblicas, e produziram documentos que informavam aos superiores na Europa os andamentos dos trabalhos aqui no Brasil. O instrumento mais utilizado para atingir os objetivos pretendidos pelos jesuítas aqui no Brasil, que era moralizar os costumes dos brancos colonos e catequizar os índios, foi o teatro, que era feito de forma lúdica, com jogos coreográficos, com muita cor, com muito som. E para isso, os jesuítas chegaram a aprender a língua tupi, que foi um processo longo, né? Até que essa língua fosse utilizada como veículo de expressão. Os índios aqui, nesse momento, não eram apenas espectadores das peças teatrais. Eles também eram atores, eles eram dançarinos, eles eram cantores. Então, eles participavam efetivamente do teatro de catequese. Os principais jesuítas responsáveis pela produção literária da época foram o padre Manuel de Nóbrega, o missionário Fernão Cardim e o principal deles, o padre José de Anchieta. Anchieta tinha tanta autoridade que ele era conhecido como o Grande Piaí, o Supremo Pajé Branco. E ele conheceu esse povo, os indígenas, tão profundamente, e também a sua língua, que ele criou a primeira gramática tupi-guarani, um legado muito grande. Era uma cartilha para o ensino das línguas dos nativos. Ele se destacou também por suas poesias e seus autos. Os autos ele herdou lá de Gil Vicente e a sua forma de apresentar a sua arte com encenações. Então, Anchieta também usou essa forma para catequizar, para ensinar os índios. Mas o que foi a Contra-Reforma? Segundo alguns autores, a Contra-Reforma teria sido um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545, sendo uma resposta à Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Venda de indulgências, Martinho Lutero, 95 teses, Índex, Inquisição, Reforma Protestante e Contra-Reforma, História ao quadrado. E o tema do vídeo é a Reforma Protestante, movimento que ocorre no século XVI, entre 1517 e 1648, e que causa o rompimento da unidade cristã ocidental, dando origem às primeiras igrejas protestantes. Em que contexto que isso ocorre? É um contexto de grande mudança de mentalidade na Europa, tendo em vista o renascimento cultural e científico, também conhecido como humanismo, que vai mudar as bases
do pensamento ocidental e também as grandes navegações, que será também um outro grande impacto em que os europeus descobrem o novo mundo, ou seja, a América, e isso vai alterar substancialmente as suas visões de mundo. Então, dentro desse contexto, nós temos as principais motivações da Reforma Protestante, que era a venda de indulgências e relíquias sagradas. A Igreja Católica vendia perdões, e também fazia exposições com cobrança de ingresso das relíquias sagradas, que eram objetos santificados e que poderia te levar aos céus. Tudo isso numa questão de arrecadação de dinheiro. Tinha também a simonia, que era a venda de cargos eclesiásticos, então a troca de cargos importantes da Igreja Católica pelo financiamento dessa instituição. E muito luxo e ostentação do clero em um momento em que grande parte da população vive na miséria. Então, essas são as motivações, como que se dá o processo da Reforma Protestante. Tudo se inicia com Martinho Lutero, que é o principal expoente. Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica, professor universitário de teologia, ele passa a enxergar alguns problemas, entre eles as 3 motivações que a gente falou. E começa a realizar algumas críticas à cúpula da Igreja Católica. Essas críticas estão sintetizadas nas 95 teses, que é um manifesto que ele prega na porta da igreja na Alemanha, e essas 95 teses acaba, devido às fortes críticas, levando-o para julgamento. Ele é muito pressionado pela Igreja Católica para reverter aquilo, para desdizer o que ele escreveu. Ele se nega, acaba sendo julgado e condenado. Dentre a sua condenação está a excomunhão, então ele é expulso da Igreja Católica, que era a única igreja cristã ocidental. Ele é excomungado, e nesse período ser excomungado seria a mesma coisa de estar condenado ao inferno. No entanto, os reis, os príncipes germânicos acabam protegendo o Martinho Lutero para que ele não fosse condenado à morte, e ele acaba sendo escondido em um castelo, e nesse período faz a tradução, a primeira tradução da Bíblia para a língua romana, lembrando que até então a Bíblia apenas era em latim, e Martinho Lutero a traduz para a língua alemã. E acaba surgindo a partir daí a primeira igreja protestante, que é a igreja luterana, ou seja, o luteranismo, composto pelos seguidores de Martinho Lutero. Principais resultados da Reforma Protestante: a quebra da unidade cristã ocidental. Então agora você tem mais de uma igreja cristã no Ocidente, quebra-se o monopólio da fé cristã no Ocidente, que pertencia à Igreja Católica. Isso não vai ser fácil, é um processo extremamente doloroso que vai gerar guerras religiosas na Europa, com milhares de mortos devido a essa disputa religiosa. E também nós teremos no final desse processo uma redução do poder católico da Igreja Católica, do Papa, sobre os príncipes e reis europeus. Isso vai dar origem também a um outro processo, que é o processo da Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica, vendo o seu monopólio sendo quebrado, ela vai iniciar um processo que visa parar o avanço protestante. Dentro dessa Contra-Reforma se tinha os princípios de reafirmar os dogmas da Igreja Católica e também de expandir o catolicismo para além das fronteiras europeias. Principais objetivos e ações da Contra-Reforma: ela se inicia então no chamado Concílio de Trento, que é uma reunião eclesiástica da alta cúpula da Igreja Católica, em que vai ser discutido alguns pontos fundamentais para essa reforma da Igreja Católica. Nesse Concílio de Trento ficam definidos o fim das indulgências, ou seja, aquilo que foi uma das motivações da Reforma Protestante, que era a troca dos perdões pelos dinheirinhos.
a reafirmação dogmática. Então, os dogmas da Igreja Católica, como o batismo, o matrimônio, eles são reafirmados. Há também a criação da Companhia de Jesus, que é um núcleo da Igreja Católica que vai ser responsável pela catequização e pela expansão do catolicismo fora das fronteiras europeias, especialmente no Novo Mundo, na América. Há também a criação do Index, que era o índice de livros proibidos. Então, a igreja vai proibir a leitura, que seus fiéis leiam vários tipos de livro, dentre eles vários clássicos da antiguidade, de filósofos gregos e romanos. E, por fim, a Santa Inquisição, que era um dos mais trágicos episódios da nossa história, em que todos aqueles considerados hereges que não seguiam os dogmas católicos eram condenados à morte, muitos deles na fogueira. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita, se inscreva no canal, fortalece, tem muita coisa boa vindo por aí. Para não perder, ativa as notificações ali no sininho. Eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Lembrando que o tema de hoje, assim como vários outros, este material desenhado está disponível para download no meu site historiaoquadrado.com. Então vai lá, tem a versão para você mesmo desenhar, para colorir ou já prontinha para você estudar e utilizar como quiser. Se tem alguma sugestão de temas, se tem alguma contribuição para fazer do vídeo de hoje, então comente, fique à vontade e até a próxima. Valeu!